Olá, dando prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na sua terceira parte, As Leis Morais, estamos estudando, a partir deste vídeo, o capítulo 10 desta terceira parte, Lei de Liberdade, iniciando este estudo com o tema Liberdade Natural. São 4 perguntas e uma subpergunta que Allan Kardec apresenta aos espíritos. Questão número 825. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Aqui, estas questões, elas se relacionam com o convívio de uma pessoa em relação a outra, de uma pessoa em relação a uma comunidade humana, quer dizer, a pessoa dentro da sociedade humana. A liberdade nesta relação. Não se trata de uma liberdade a respeito de outros níveis de consideração. É a pessoa, cada um de nós, em relação ao outro ou aos outros. Então, vou repetir questão 825. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Resposta: não. Porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Então, cada pessoa aqui neste mundo estará em algum grau dependente de outra pessoa neste convívio da sociedade humana. Não há como imaginar-se situações em que uma pessoa esteja absolutamente independente para viver em relação a outra pessoa ou a outras pessoas. Questão 826. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Resposta: nas condições do eremita no deserto. Pessoa isolada, totalmente isolada da sociedade. Não tem ninguém por perto. Nas do eremita no deserto. Desde que juntos estejam 2 homens, há entre eles direitos recíprocos, que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Haverá, em algum grau, uma dependência em relação ao outro. Questão 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo? Vou repetir. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de pertencer-se a si mesmo? Resposta: de modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. Há uma questão a se considerar, que aqui está falando de direito. Eu tenho direito à vida, eu tenho direito ao meu pensamento, às minhas escolhas, esta questão do direito. Mas há, evidentemente, situações patológicas que a pessoa, então, não tem condições de lançar mão deste direito, ficando absolutamente dependente. Mas são situações patológicas, né? Questão 828. Como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no seu lar e sobre os seus subordinados?
Vou ler de novo, questão 828. Como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no seu lar e sobre os seus subordinados? Resposta: eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando não representam calculadamente uma comédia, sustentando princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não as fazem assim. Então a pessoa conhece, sabe o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Na questão de eu tenho a minha opinião, mas eu faço diferente. Eu tenho a minha opinião e faço de acordo com a minha opinião, como eu entendo a respeito de direitos e deveres. Porque não se tem apenas direitos, não é? É preciso que haja a conciliação da contrapartida dos deveres. Senão nós estamos num patamar de egoísmo, de orgulho, onde não penso no direito do outro, só penso no meu direito. Não quero cumprir meus deveres, como diz ali, obrigação de respeitar os direitos alheios, ou anterior. Há direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. A todos nós isso aqui. Cumpre respeitar. Obrigação de respeitar o direito alheio. Isto é dever, por conta da lei divina. Muito bem. A questão 828A. Ser-lhes-ão na outra vida, levados em conta os princípios que professaram neste mundo? Na outra vida, quer dizer, na vida espiritual, após a morte, após a desencarnação, vou repetir, ser-lhes-ão às pessoas, né, que têm opiniões liberais, mas são déspotas na família e no seu trabalho em relação aos seus subordinados, essas pessoas ser-lhes-ão na outra vida, levados em conta os princípios que professaram neste mundo? Eu sei o que devo fazer, mas não faço. Eu sei o que devo fazer e faço. Obrigação, direitos e deveres. Como que eu lidei com isto na encarnação? Isto vai ser levado em conta após a desencarnação? Resposta: quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é o de não aplicar a si mesmo. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é. Esta é uma questão muito grave conosco. Todos nós passamos por essas dificuldades, todos a maneira de ser, a maioria talvez, onde nós compreendemos a lei de Deus. Compreendo os meus deveres, eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo, eu tenho a convicção que isto é o certo. Porém, na hora de fazer, prevalece o interesse pessoal e nos recolhemos defensivamente em torno de nossos interesses em detrimento do interesse alheio, seja de uma outra pessoa, seja de uma comunidade. Isso é muito comum. É isso que Jesus falava para os seus discípulos, falando que eles eram hipócritas. Falavam uma coisa, entendiam de um jeito e faziam de outro jeito. A hipocrisia é uma palavra
não se trata de uma ofensa, não é isso. É a identificação da luta que a pessoa se encontra. Ele entende a verdade, mas não consegue cumprir. Prevalece em si o instinto de conservação e todas essas coisas aí, que acabam prejudicando muitas vezes o outro, mas certamente prejudicando a si mesmo. Há um ensinamento de Jesus que vem corroborar esta resposta. Está escrito em Lucas 12, numa parábola que Jesus apresenta do versículo 42 a 48. No final da parábola, ele faz uma conclusão que é a seguinte: a quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Olha aqui a responsabilidade, eu vou responder. Responder perante quem? Perante a própria consciência. Porque eu sei o certo, mas fiz o que eu entendo que não é certo. Eu estabeleço aqui um problema de consciência. Serei julgado pela minha consciência. A quem muito foi dado conhecimento, dado a riqueza, dado a saúde, enfim, todas as facilidades que a vida nos oferece, muito será exigido. Eu fiz com isto que me foi dado, com essa inteligência, com esse conhecimento, não é? E há um outro ensinamento, no mesmo sentido, que nós vamos encontrar no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, versículo 37, que fala também da mesma maneira e da responsabilidade de quem sabe o que deve fazer e não sabe, não faz. Olha só, todos conhecemos esse ditado. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Pois o que passa daí vem do maligno. Se eu falo que é sim, é preciso que seja assim. Eu não posso entender que deva ser assim, mas eu faço diferente. A minha opinião, eu digo não porque não me convém. Mas quando eu sou cobrado, eu volto atrás. Então, o que passa daí, vem do maligno. O que é este maligno? É exatamente o ego. Quando nós sabemos o que devemos fazer, a resposta seria assim, mas nós dissemos não por conveniência. O que está falando mais alto? Os interesses mundanos, os interesses deste mundo. Somos arrastados pelo instinto em vez da razão. Aí que está a pegada. O maligno é exatamente este impulso, este arrastamento que nos leva a modificar aquilo que eu sei o certo para fazer o que me interessa a mim, independente da verdade. Então está, liberdade natural. É um tema bastante interessante, difícil de vivenciá-lo, é claro, né? No próximo vídeo, prosseguiremos então no estudo do capítulo 10 dessa terceira parte, Leis Naturais, capítulo 10, Lei de Liberdade, com o tema escravidão. Então, até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.